Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado aí de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Passei aqui para gravar esse vídeo antes de trabalhar, aproveito o ensejo para poder estimar a todos aqueles que me assistem um bom começo de semana, repleto de paz, de saúde, a vocês e aos familiares aí dos amigos. Bom, aproveitar o ensejo para tratar dois assuntos aqui com vocês aqui. Primeiro, eu gostaria de dar um conselho para o Campelo. A menos que haja uma reviravolta aí no decorrer do dia, haverá hoje uma reunião no Conselho Deliberativo, onde possivelmente será aberta uma sindicância contra a gestão do Campelo. Mediante a isso, eu gostaria de dar um conselho ao atual presidente do Vasco. Campelo, você já fez com que o Vasco perdesse muito tempo. Você, em 1 ano e meio, demonstrou incompetência e, sem sombra de dúvida, é a pior gestão da história do Vasco. Até aqui, senhor Campelo, com você, o Vasco teve 44 presidentes e o senhor é disparado o pior. Mediante a isso, não nos faça perder tempo. Renuncie hoje. Tenha dignidade. Renuncie. Seja humilde. Coisa que você não foi ao longo da sua gestão. A sua autoeficiência, a sua arrogância fez com que o Vasco estivesse nesse quadro horrendo. E aqui eu cito não apenas o futebol, como também os outros departamentos do clube. Então, por favor, tenha consciência e renuncie. Peça para sair. Seria mais bonito. Como o senhor não vai ter essa hombridade de entregar a presidência do Vasco, a gente requer que seja instaurada essa sindicância. Essa sindicância já deveria ter sido aberta desde o ano passado, onde, infelizmente, alguns conselheiros com interesses escusos colocaram para debaixo do pano para que o senhor não sofresse um impeachment. Então, hoje, conselheiros, beneméritos, grandes beneméritos, vocês têm a obrigação de abrir esta sindicância para poder tirar este cidadão de frente da presidência do Vasco. Quem não fizer isso vai ser cúmplice. Repito aqui, essa apuração já era para ter sido feita desde o ano passado,
quando surgiu graves denúncias sobre essa gestão. Eu, se fosse presidente, o meu nome na reta. Várias denúncias contra a minha pessoa, eu ia fazer questão que fosse instaurada uma sindicância contra a minha pessoa. Porque o quadro social do Vasco exige transparência. Então, Campelo, para que não seja aberta a sindicância, peça para poder sair. Nos poupe tempo. O Vasco agora precisa correr contra o tempo para tentar salvar o ano e não cair. Porque um quarto rebaixamento iria ser caótico, não só institucionalmente, mas financeiramente falando. Então, esse era o conselho que eu gostaria de te dar, Campelo. E o conselho também deliberativo, faça valer a vontade do torcedor do Vasco e tire este cidadão de frente da diretoria administrativa do Vasco, que a gente não aguenta mais. Agora eu vou mandar um recado aqui para o Mário Coelho. O Mário Coelho, ele é um youtuber que traz conteúdos acerca do Vasco. Vou mandar um recado para você, Mário Coelho. O torcedor do Vasco, ele está cansado de mentira, de falácia. Assim como eu também estou cansado desta palavra chamada golpe. Quem faz conteúdo sobre o Vasco tem obrigação de explicar para quem não sabe como que funciona as eleições no Vasco e elucidar aos torcedores o que diz o estatuto do clube. Eu aprendi lá atrás com os meus avós, com os meus pais. Eu sou neto de português, a respeitar o estatuto do clube, porque o estatuto do Vasco é a nossa Constituição, é a nossa carta maior. Vamos parar com essa história de golpe. Vocês que apoiaram Júlio Brandt, vocês financiaram essa aberração chamada Alexandre Campelo até o final do segundo tempo. Até o apagar das luzes, vocês financiaram essa gestão do Campelo. Hoje em dia, é muito fácil vocês quererem dar chute em cachorro morto. Mas vocês têm participação nessa situação. Muita participação. As eleições no Vasco, elas acontecem em duas fases. A primeira fase, ela ocorreu no dia 7 de novembro de 2017, para poder ser escolhido o Conselho Deliberativo do clube. Vocês
sob a justificativa do ódio, fizeram com que toda essa oposição se juntasse contra o presidente Eurico Miranda. Para isso, precisou do Campelo. Até aí não tinha problema nenhum para vocês fazerem aliança com o Campelo, porque sozinho o Júlio Brandt ele não chegaria nem com condições, com a oposição do Vasco dividida, de pleitear alguma coisa na presidência. E pior, vocês aceitaram apoio do José Luiz Moreira, que foi vice-presidente de futebol da gestão Eurico Miranda, e do Fernando Horta, que foi vice-presidente geral da gestão do Eurico. No dia da eleição, com o pleito correndo. Algumas pessoas até já tinham votado no Horta. O Horta pede para que os eleitores dele tirem os votos que seriam para ele para poder votar no Júlio Brandt. Aí não houve golpe. Não. A gente se une com aqueles lá que outrora era a favor do Eurico. E outra coisa, mais respeito com o Conselho de Beneméritos do Vasco. Mais respeito. O Horta, que declarou apoio ao Júlio Brandt, ele é grande benemérito do Vasco. José Luiz Moreira, da mesma forma. Aí vocês achincalham um poder do clube de forma até irresponsável, lamentável, diga-se de passagem. Quando vocês foram com possibilidades para poder ter a maioria no conselho, que a urna 7 ficou sob júdice, não, tá muito bom. O Campelo é o cara, sabe? Uniãozinha lá com o Campelo, com antigos parceiros do Eurico, aí todo mundo prestava. Chega na segunda parte da eleição do Vasco, que ocorreu no dia 20 de janeiro de 2018, onde o conselho é quem elege o presidente. Então não existe essa coisa de vontade de torcedor. Isso é balela. O Vasco não é a casa da mãe Joana. Até aqui na República Federativa do Brasil, a gente, para poder votar, a gente tem que cumprir alguns requisitos. E no Vasco você tem que ser sócio, pô. Então não tem vontade de torcedor. Torcedor que queira ter vontade, doa o que doer, ele tem que ser sócio. Ele tem que ser sócio. E aqui no Brasil, a gente, para poder votar, a gente tem que ter pelo menos 16 anos e o título de eleitor. O Vasco não é a casa da mãe Joana. Nunca vai ser. Aí, o cara, ele desrespeita o conselho de beneméritos do clube. Antes da votação, já dá
uma entrevista como presidente do Vasco e você queria que o conselho fizesse o quê? Cadê o respeito? Então vamos parar com essa coisa de golpe. Se o estatuto do Vasco é certo ou errado é outra coisa. Se tem que mudar ou não é outra coisa. Agora essa babaquice toda hora de vir falar que é golpe. Porra, sendo que você foi um dos que abriram espaço pro Júlio Brandt falar no teu canal. E ainda por cima, sabedor da união dele com o Campelo, eu posso falar que é da merda. Porque eu conheço a história do Vasco, eu sei como que funciona. Nenhum grande presidente que o Vasco teve na sua história caiu lá de paraquedas. Repito aqui, o Vasco é uma escadinha. Presidente Agartino, ele começou por baixo. Presidente Calçada começou como diretor de tênis de mesa do Vasco. O Eurico, ele para poder ser presidente do Vasco, ele começou na função de cadastro. Todo mundo começou por baixo. Fizeram uma longa vida política no Vasco para poder pleitear alguma coisa. Vocês defendem aí de forma irresponsável. Forasteiro, aventureiro, não poderia ser diferente. Então, para os meus inscritos aqui, eu vou falar, para com essa coisa de golpe nos comentários. Vá atrás da verdade. Contra a verdade, a gente não pode nada. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Vamos parar com isso. Chegou a hora das pessoas assumirem as suas culpas também. É muito fácil dar porrada em cachorro morto e se eximir de culpa. Algumas pessoas que até têm tanta culpa quanto esse cidadão que está lá, que outrora também, em algum momento, político do Vasco apoiou esse cara. Então não vamos, sabe, tirar o nosso da reta não. Que é muito bonitinho vir aqui fazer encenação, malhar o cara, mas eu sei aonde que eu estive desde o início. Esses caras que apoiaram e que apoiam o Júlio Brandt, que apoiou o Campelo, foram pessoas que passaram pela gestão do Roberto Dinamite, pessoas que compunham o MUV, que a gente sabe da índole deles. Não é de hoje, entendeu? Não é de hoje. Ainda mais eu que tramito nessa de política de Vasco há anos. Então vamos ter responsabilidade com as pessoas que a gente pede para poder dirigir o Vasco. E outra coisa aqui, o Mário Coelho, falar para ti, não é dando porrada nos jogadores do Vasco que a gente vai tirar o nosso clube dessa situação, não. Isso também é outra covardia. Esses jogadores aí estão com salários atrasados. A gente, para poder cobrar os atletas, a gente tem que cobrar até com certa ressalva. Não é bater na cara do cara, falar que o cara é ruim, que o cara é bom, entendeu? Se o cara fosse bom, ele não ia ter também como 100% dar o seu melhor. Porque o salário do cara não está em dia. Como é que vai cobrar alguma coisa do cara?
ter responsabilidade naquelas coisas que a gente fala. Entendeu? Porque uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Como se a gente tivesse certo, e a gente tem que fazer uma reflexão daquilo que a gente fala também. Então, meus amigos, é isso aí. Campelo, renuncie, nos poupe. Seu Mário, não vou nem falar que você não fala a verdade. Mas, pô, para com essa coisa de golpe, cara, que já tá ficando chato já, cara. E aos meus inscritos eu falo a mesma coisa. Busquem a verdade das coisas, dos fatos. Agradeço a todos aqui pela atenção. O vídeo ficou além do que eu gostaria que ficasse, ficou um pouco longo, mas valeu aí. Mais tarde a gente faz outro vídeo para trazer notícias do Vasco. E saudações vascaínas aí a todos aí. Valeu, galera.